Boa noite a todos, a todas. Bem-vindos. Iniciando mais um Satsang. Hoje nós vamos falar sobre o que resiste ao que é. Então, eu queria saber de vocês, na experiência de cada um, né? Vocês, não dá para saber quando vai acontecer, mas quando acontece é muito bom, né? Que é uma boa noite de sono. Quando você acorda e sente que dormiu bem, né? Que é muito relaxante, muito revigorante, né? E um elemento presente na noite de sono é que você está relaxada, totalmente relaxado ou relaxado, solto, né? Não há nenhum tipo de contração. Está à vontade. Então, eu queria trazer essa expressão, estar à vontade, para que cada um de vocês, né, sintam o que é estar à vontade, estar relaxada, né? Estar solto, não ver necessidade de estar na defensiva, estar, de alguma forma, sob tensão, né? Então, isso é uma característica, estar à vontade. A gente pode também dizer que não existe nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de oposição ao que está acontecendo, né? Então, é muito importante a gente identificar essa experiência, identificar esse sentimento em nós mesmos, tá? Para a gente poder ir juntos, né, fazendo essa investigação. Então, essa questão de o que resiste, né? A gente sabe que é um conjunto de condicionamentos. Então, a resistência está dentro desse conjunto de condicionamentos. E a gente nomeia algumas coisas como condicionamentos e esquece de outras, né? Os condicionamentos mais sutis, eles não são facilmente percebidos. Então, se resta aquele condicionamento mais sutil, a resistência ainda continua. E como é que essa resistência ela surge? Ela surge com a identificação com uma interpretação que está acontecendo. Nós estamos constantemente interpretando a realidade, né? E com essa interpretação, nós estamos construindo a realidade a partir desses valores, desses condicionamentos, desses conceitos. Então, a gente pode dizer que esse conjunto de condicionamentos, de conceitos, de valores, eles estão construindo a mente, a nossa mente. Então, vamos chamar isso de mente. Essa mente, ela se vê, né, separada daquilo que é, ok? Se ela está separada daquilo que é, ela é naturalmente, entre aspas, uma resistência àquilo que é. Então, o que resiste àquilo que é? A mente resiste àquilo que é. Essa formação, né? Essa formação a partir de uma interpretação. Agora, como é que nasce essa interpretação? Quais são os fatores que estão definindo essa interpretação? Há uma cognição, há elementos, né, atributos dessa mente. Essa mente não é uma coisa que consegue juntar condicionamentos, associar conceitos, sem essa capacidade, né, intrínseca de cognição, de inteligência, de memória. Então, são todos os fatores, né, todos os atributos, melhor dizendo, que estão qualificando também essa mente. Então, não são
condicionamentos soltos, não são conceitos soltos. Existe uma construção definida a partir da qual surge a expressão. A mente ela é muito mais uma expressão do que uma forma, mesmo porque a gente não consegue definir onde se encontra essa mente, onde está localizada essa mente. Então, essa questão é uma expressão que surge, né, junto com a realidade. Porque existe também um conceito de que parece que as coisas surgem uma de cada vez. Importante a gente definir isso, né? Tudo surge junto. Não é uma coisa, surgiu a mente, depois surge a realidade. A consciência surge, depois surge a mente, depois surge a realidade. Não, é tudo simultâneo. Então a gente tem que ter muito claro isso. A simultaneidade dos fenômenos que surgem. Toda a realidade, a consciência junto, as informações que depois vão constituindo, né, essa mente, mas o papel, vamos dizer assim, aonde as letras, ou seja, as informações vão sendo depositadas, esse papel está pronto. É esse papel que a gente está chamando de mente. E esse papel se define como alguém, como um indivíduo, como um eu, né? Isso é o quê? É uma capacidade da mente. A mente tem a capacidade de se ver como um indivíduo, como alguém, né? Um eu autocentrado, uma pessoa, né? Então, isso é muito importante. A individualidade, ela surge junto também, né? Por quê? Potencialmente ela está ali, né? Não é no momento em que a criança nasce, não é o recém-nascido não tem. A princípio a gente não sabe, né? A princípio não tem como verificar muito também isso, mas como não existe nenhuma informação ali, que é um papel em branco, a gente presume que o recém-nascido não tenha a sensação de uma individualidade. A gente presume, né, Lili? Porque verificar isso de uma forma categórica, né, 100%, não dá para saber. E talvez seja uma bagagem biológica, né? Uma bagagem biológica que está ali presente. Se não estiver presente, potencialmente ela está, porque depois a memória, a cognição, a inteligência vai moldando essa mente, né? E essa mente se vê como separada, depois ela se autodefine, ela consegue ter uma expressão de si mesma, né? Porque cada um de nós aqui se entende, está se concebendo como alguém, como uma pessoa, como uma individualidade. Isso surge junto com a consciência, né? Então não tem como ficar separando uma coisa da outra, né? Exemplo, é como você pegar o leite e misturar mel e mexer até não ter como diferenciar o leite do mel. O mel e o leite estão juntos de uma forma indiferenciada. Então, a individualidade, a consciência, a cognição, a memória, tudo isso surge junto, a realidade, a própria realidade, surge junto indiferencialmente. Agora, o que é esse instrumento que a gente está chamando de mente? Da onde ele vem? Como ele surge, né? A gente pode dizer que ele surge da natureza, né? Então, é uma forma da gente investigar e apontar. É um fenômeno da natureza, vamos dizer assim, né? Então, eu vou trazer também algo que a gente não está acostumado a nos conceber, uma forma de nos conceber. Uma forma de nos conceber que as pessoas
fizeram uma divisão que as pessoas não gostam, né? Se denominar desta forma, é assim: existem animais e existem seres humanos. Essa é uma interpretação, uma denominação cultural, né? Mas, na verdade, o que existe na natureza? Animais. Então, não tem como dissociar o ser humano do animal. O ser humano é animal. O ser humano é um produto, né? O corpo humano, a forma que o corpo humano se encontra na natureza, ele é um produto da natureza e é um animal, trata-se de um animal. Então, dá para a gente começar a separar já essa questão. Vamos descartar a expressão ou o conceito ser humano. Não há ser humanos, há animais, né? Se você ainda for fazer aquela divisão entre vegetais e animais, você vai chegar num consenso, né? Existem seres, seres sencientes. Por isso que no budismo se usa muito essa expressão, né? Todos os seres, seres sencientes, é para estar falando de toda a vida. Os seres sencientes, no caso, são seres que desenvolveram algum tipo de consciência, né? E um sistema nervoso mais complexo. Então, esses são chamados seres sencientes. Mas, de uma forma geral, os seres são a vida, né? E a vida se expressa através dos seres. Não existem seres e vida separadamente. Não dá para dissociar vida e seres, né? Seres vivos e vida. Não. Uma coisa é indissociável da outra. Então, eu estou chamando a gente, chamando a atenção, né? O que existe? Animais. Este animal aí que se denominou ser humano, ele tem uma capacidade de modificar o seu meio, modificar o lugar onde está, o seu ambiente. Ele é o único animal a fazer isso? Não, né? Os outros animais também, a maioria deles, né? Agora, qual animal consegue fazer uma coisa assim mais elaborada? A abelha, por exemplo, né? Aquela forma da colmeia, né? Dos favos de mel. Então, aquilo é algo criado, né? Se você for olhar a natureza, você vê que o pássaro faz os ninhos, mas ele utiliza aquilo que está ali, né, na natureza. A abelha utiliza um produto mais complexo que a própria natureza dotou a abelha de fabricar, que é a cera, né? Então, a partir da cera, ela cria aquele favo, né, com o formato hexagonal, que também é algo que vem ali como estrutura de uma organização que começa a ser implantada. A gente sabe que a colmeia tem uma organização, né, das abelhas que vão colher o néctar, né? São as operárias, e tem as abelhas que defendem a colmeia, e tem a rainha. Então, isso é mais ou menos um modelo humano. Ele não está muito longe do modelo humano, né? Então, na natureza, existem animais que também têm a capacidade de se organizar de uma forma parecida com a forma humana. Existe produção, né? A produção para alimentar a própria colmeia, né? Então, e há uma forma diferenciada da natureza, que é o que constitui a estrutura da colmeia, como algo elaborado, assim como o ser humano. A criação de construções, de cidades, de encanamento, depois luz elétrica, né? Isso também é uma forma elaborada de modificação do ambiente, né? Então, a gente está trazendo isso para cada um de nós aqui olhar para isso. As formigas, os cupins também têm
maneira, né, essa capacidade de elaborar o ambiente deles, né? Não são todos os animais, mas a gente localiza isso de uma forma assim fácil, né? Então, isso nos aproxima dos animais. Nós não somos uma espécie de extraterrestre, né? Nós não somos extraterrestres, nós estamos integrados a esse planeta, né? E a natureza que se desenvolveu dentro desse planeta é que trouxe esta forma de vida humana, né? Aonde a gente quer chegar com isso, com essa constatação? Em um dado momento, este ser humano, ele se opõe à sua própria natureza. Ele se opõe ao que é, né? E ele cria uma imagem separada da própria natureza e ele concede a si mesmo uma natureza divina. Então, por exemplo, aquilo está muito claro na Bíblia, quando Deus fala, né? Faça-se o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Agora, a gente poderia dizer assim, façamos Deus a nossa imagem e semelhança, fazer o contrário. O que o homem está fazendo, né? Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem está falando, a nossa origem é diferenciada e nós somos a imagem do Criador. Nós somos. A abelha não é, o cupim não é, né? O leão não é, os outros seres não são, mas nós somos. Então, no momento que nós nos nomeamos como seres divinos, né? E até um pouco essa questão de... Isso vira depois uma, assim, uma obsessão, porque aí essa organização, por exemplo, a abelha rainha tem anatomia diferente, tem um desenvolvimento diferente, né? Ela já é fisicamente diferente ocupar essa condição de abelha rainha, né? Apesar de que ela não tem o nome de abelha rainha. Ela não se autodenomina abelha rainha, né? Nem as abelhas operárias se autodenominam abelhas operárias, né? E nem mesmo abelhas. Então, elas são seres sem nome, né? Assim como todos os seres. Nenhum se autodenomina. Nós, os seres, entre aspas, humanos, somos os únicos animais que se autodenominam com algum tipo de nome e denominam todos os outros. Por quê? Porque existe essa capacidade em nós. Mas não é porque existe a capacidade em nós que a natureza se ajoelhou perante nós. Esse é um grande equívoco. A natureza não se ajoelhou. Nós imaginamos que aconteceu isso. Nós imaginamos que nós dominamos a natureza, né? Mas, em última análise, nós não estamos fora da natureza. Então, se houve um domínio por parte de alguém, é da própria natureza. Porque a natureza, nós não estamos diferenciados dessa natureza. A natureza, qual natureza? A que atua no planeta. Essa é a natureza. A vida como ela é no planeta. Então, aonde eu estou mexendo, né? Onde a gente está tocando. As coisas como elas são. E não como a gente imagina que é. Então, assim somos animais. Como todos os animais. Nossa fisiologia é muito parecida com os animais. Nos alimentamos, temos sentidos, né? A fisiologia, né? Nós urinamos, nós defecamos, nós nos reproduzimos. Isso, quem que faz isso? Animais fazem isso, né? Então, vamos trazer a gente para perto da nossa verdadeira natureza. Agora, há essa assim, pretensão
de não ser animal e ser algo mais, entre aspas, evoluído do que um animal. Nós temos capacidades que muitos animais não têm, mas isso não nos transforma em algo diferente de animais, em um outro produto da natureza. Não nos transforma. Nós somos símios, nós somos primatas. Nós pertencemos à classe dos primatas. Não é? Então, a gente tem que primeiro dar esse passo nessa direção, conceber isso. E depois começar a conceber o que nós queremos, né? Nós queremos a natureza divina. Nós ansiamos pela natureza divina. O divino disse, o próprio Deus disse, que nós somos a imagem desse próprio Deus, a imagem e semelhança deste Criador. Ou seja, uma autoafirmação. Nós estamos nos autoafirmando naquilo que nós consideramos superior a tudo que existe na Terra. O que é um Deus nesse sentido? Um Deus que habita uma outra instância denominada reino dos céus, os céus, né? Algo acima do patamar terrestre comum, né? Algo superior. Então, a ideia também, vista dessa maneira, né? A ideia que é transmitida é superior ao humano, supra-humano, que transcende a animalidade humana. E aí vem o quê? Anjos, né? Seres celestiais, a própria imagem de Deus como homem, né? Uma imagem antropomórfica. Os gregos fizeram algo parecido? Sim. Né? Os gregos colocaram os deuses no Olimpo. O Olimpo está acima, é supraterrestre, né? É além. Então, o que esses símbolos estão nos trazendo? A pretensão do homem de transcender a sua própria animalidade e a sua condição temporal. O homem quer ser, assim como os deuses, ou como Deus, eterno. Então, é uma pretensão. Isso é um ponto de vista, uma forma de ver, né? Também uma interpretação. Ela é defensável, né? Existe uma outra interpretação, que eu acho que é mais sedutora que essa. Por exemplo, o nível de inteligência e de capacidade que nós atingimos, né? Que essa espécie humana atingiu, que fez com que ela compreendesse grande parte do seu entorno, inclusive espaço, né? Dominasse com tecnologia várias áreas do planeta, né? Existe uma hipótese mais sedutora. Será que o ser humano, por ter essa capacidade, ele começa a vislumbrar uma natureza divina? Não, essa natureza divina não é uma invenção humana, mas ela pode ser algo real e que o animal humano, dotado dessa inteligência, desse raciocínio, consegue começar a ter o contato com esse tipo de natureza mais sublime, né? Uma natureza transcendental. Então, aqui, ó, eu trouxe duas vertentes. Eu não estou fechando com nenhuma. E fazendo parte dessa natureza transcendental, né, o sentimento mais sublime humano, por exemplo, o amor, né, a beleza, o bem do outro, a compaixão, que são essas emoções
vamos dizer assim, mais, que nos completam mais, né? Mais plenas. Então, existem essas duas questões que a gente levantou, né? Essas duas vertentes são plenamente defensáveis ou plenamente possíveis, né? A questão é, não tem como saber. Não tem como fechar com uma nem com outra. Isso é de cada um, né? Cada um é que na sua experiência direta vai reconhecer isso. Mas aqui eu estou fazendo essa forma, né, de didática, né, da gente colocar as situações. Por quê? No meio desse caminho, existe muita, da nossa parte, né, muita contaminação, vamos falar assim, né? O que seria essa contaminação? Desejos que nós temos de que seja dessa forma, né? Então, nós não somos isentos ao interpretar cada uma dessas hipóteses, porque nós começamos a desejar muito mais a melhor hipótese, que haja vida após a morte, que haja paraíso, onde nós possamos nos encontrar com os entes queridos, que haja. Então, há uma influência do desejo. Então, a gente tem que também identificar esse tipo que a gente pode chamar de contaminação, né? No sentido de ganho. Né? E aí a gente vai se desenvolvendo uma atitude de dividir a realidade em algo que é bom e algo que é ruim. Se é bom, eu ganho. Se é ruim, eu perco. Então, dentro dessa dicotomia, né, dessa ambiguidade, perder e ganhar, a gente entra no reino das disputas. A gente entra, então, aí a gente deixa de estar na imparcialidade. E é nesse ponto em que Paulo, né, na segunda carta, pede a Deus, então, para que ele retire o espinho daquela carne, da sua carne, porque ele estava sofrendo. Ou seja, se ele pede a Deus, ele estava se considerando impotente. Ele mesmo não conseguia realizar essa tarefa, né? E ele acreditava que Deus pudesse fazer isso. Então, existe aí também um desejo de que isso seja feito. Será que ele tentou tirar esse espinho ou ele já pediu direto? Né? Então, tudo isso a gente pode também interpretar. O fato mais assim marcante é o final da história, onde Deus afirma: você continuará com espinho na carne, porque a minha graça te basta. O que quer dizer isso? O seu desejo de que o espinho seja removido, né, não muda a natureza das coisas. A interpretação que você tem acerca da realidade não muda a natureza real da realidade. Portanto, esteja na realidade de forma imparcial. Se vier uma transcendência, se vier um modo sublime no futuro, né? Depois da morte, se vier o céu, o reino dos céus, ok. Se não vier, ok. Se for a outra hipótese, né? Isso é só uma construção, uma expressão, melhor dizendo, da natureza. A natureza do planeta Terra como um todo, né? Da evolução a partir dos bilhões de anos que se passaram, o cérebro humano surgiu como consequência disso. E o cérebro humano vai, então, se apagar e não há algo que transcenda, né? Uma consciência que possa
ser que vá além da forma, né? Além do corpo, que permaneça após a morte. Não há uma consciência, não há uma mente. Isso é o cachorrinho. Isso é uma hipótese defensável também. Mas o que, que acontece aí? A gente começa a ser seduzido pela outra hipótese. Porque a gente quer continuar. Existe um desejo de continuidade. Né? Então, aí a gente está contrariando o que foi dito para Paulo. Né? A minha graça te basta, ou seja, a vida que você vive agora basta. Então, se você conseguir ter uma vida rica, no sentido de ter as melhores emoções, conseguir viver de uma forma livre, sem aprisionamentos emocionais, sem desejos que te oprimam, e você conseguir, nesta vida, viver plenamente as emoções mais sublimes, como o amor, a harmonia, a graça, a paz, isso te basta, nesse momento. Porque não tem garantia de nada. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E quando Deus diz isso para Paulo, é o que é. O que ele está falando? É o que é. Então, a minha graça te basta você não tem outra hipótese, você não tem opção. É o que é. Então, ou você está satisfeito dentro desse contexto, é o que é, ou não está satisfeito dentro desse contexto. Se você estiver satisfeito, melhor para você. Se não tiver, vai ser a mesma coisa, pior para você. Ok? E aí, gente, é muito simples. Então, essa abordagem, ela é muito simples. A gente não tem uma abordagem de exigir que seja diferente. E Paulo estava exigindo que fosse diferente. Isso é um símbolo, né? O espinho na carne. Que seja diferente. Eu não preciso passar por isso, né? Pode ser um desejo mais caracterizado e pode surgir em nós também, né? Sem problema nenhum, mas um desejo infantil, porque ele está baseado no medo, ele está baseado na insegurança. E a gente tem falado muito aqui da segurança. Quando a segurança se instala, pode acontecer ou não acontecer, né? O que é para ser, vai ser. Então, isso a gente se torna muito forte e indiferente às necessidades de que seja desta ou daquela forma. Isso quer dizer o quê? Liberdade. Isso é libertação. É libertar-se das circunstâncias pretendidas. É não ter pretensão acerca de nenhum tipo de circunstância. Por quê? Aquilo que está se movimentando e está mudando a todo momento, não tem controle. Mas o que você, por dentro, né, se você consegue fazer um ancoramento, aquilo que você está sentindo, e você vai e olhar e sentir o que está dentro, sem denominação, sem nomeação, né? Inclusive se isso é eterno ou infinito, etc, etc. Não. Por quê? Porque aí você está implantando desejos. Isso aqui é eterno. Não sei. Não dá para saber. Existem opções. É eterno ou não é eterno? É infinito ou não é infinito? Nenhuma das duas tem como garantir.
E dentro desse risco é que nós convivemos e vivemos. E esse risco é a graça que basta, porque é assim. Então, nós estamos encarando uma realidade e não estamos maquiando essa realidade, querendo transformar essa realidade ou colocando uma lente que está transformando ou deformando essa realidade de acordo com os nossos desejos. Assim, a gente consegue ficar lúcido. E nessa lucidez, nós vamos viver a nossa vida. E assim nós podemos ser maduros. E o que a maturidade traz? A maturidade traz menos desejos, mais estabilidade, menos oscilações. Você não está pendendo tanto para um lado ou para o outro. A maturidade traz uma indiferença saudável. Eu vou colocar esse adjetivo, né? Para que não fique, né? A impressão de uma indiferença infantilizada. É uma indiferença madura, uma indiferença saudável no sentido de não criar sofrimento, de ficar criando conexão, né? De criar ligação com fatores que vão desenvolver sofrimento. Então, a gente, na maturidade, a gente vai ficando vacinado, como a gente diz, né? Você não vai cair em ciladas como você caía antes. Você não vai, de uma maneira assim tão fácil, tão incauta, né? Você vai ter mais cuidado, você não vai... Porque, no fundo, você sabe que nenhum dos caminhos que você tomar vai te trazer algo que vai preencher você. Porque o preenchimento está dentro, não está fora. Quando você realiza isso, descobre isso, você se torna muito mais quieto, quieta. Né? Então, não precisa tanta agitação, não precisa tanta tensão. Né? E aí você fica como? À vontade. Então, esse ficar à vontade é você saber usufruir da graça que está aqui nesse momento e te basta. Você perceber a graça, você conviver na graça, você ser a própria graça. Quando você se identifica com a graça da divina indiferença, agora coloquei a indiferença lá num patamar. Então, você convive com a divina indiferença e você fica totalmente à vontade. Assim é. Então, essa frase, assim é, não há grandes oscilações, não há grandes turbulências, né? Não há turbulências. Há uma pacificação generalizada. Isso é algo, um estado, um estado imutável? Pode ser, pode não ser. Se você deseja que seja e você nomeia como imutável, desejo está aí. Desejo estando aí, oscilação está aí. Vai sofrer, né? Então, reconhecimento que é assim. E se me assaltar, de repente, um medo, uma forma de reação, se você não dá combustível, não vai haver
né? Não vai durar por muito tempo. Porque há por trás disso um reconhecimento de calma, de paz. Então, o ambiente que você vive não é mais o mesmo. E a gente pode também fazer uma fusão dessas duas vertentes que eu coloquei, né? Até para a gente ter uma postura mais humilde diante da vida. Somos animais, isso não é mentira, né? Isso é uma realidade. Somos animais, somos primatas, somos símios. Temos uma capacidade diferenciada, ok. Mas isso não garante que a espécie humana será eterna. É mais um produto da natureza, mais uma expressão da natureza, né? Agora, se a natureza não ficar limitada ou restringida a esse planeta, né? Se houver uma possibilidade de dimensões e que a vida continue de uma forma mais, vamos dizer assim, sutil, né? Ok, mas é difícil isso não se tornar um desejo que seja assim. É difícil que a gente não crie uma expectativa em relação a isso. E criando a expectativa, a gente vai sofrer. Porque você vai esperar que seja assim. E muitas vezes, se houver uma aniquilação total, você nem vai estar lá para se entristecer com essa aniquilação, né? Se for um apagão, não tem ninguém depois do apagão para ficar triste com o apagão, para ficar decepcionado com o apagão. Então, isso faz com que a gente perca a oportunidade de crescer agora, de ser pleno agora, de estar pacificado e maduro agora, de aproveitar agora, aproveitar o contato com as expressões mais sublimes que esse planeta produziu durante a nossa existência. As grandes manifestações, né? Oceanos, montanhas, florestas, as grandes expressões da terra, dos animais, de força, das águas, né? Do fogo, as expressões que nos cercam. Então, a gente pode criar uma reverência em relação a isso. Essa reverência, essa gratidão, esse reconhecimento, essa atitude perante a vida nos torna automaticamente mais misteriosos. Olha que estranho. Nós ficamos mais misteriosos, porque nós ficamos mais parecidos com estas manifestações, porque elas são totalmente misteriosas. Então a gente começa a ver um estado agora mesmo, mais profundo em cada expressão da vida, mais milagroso em cada expressão da vida, né? Então a gente começa a ficar perplexo, a gente fica pasmo diante de uma expressão da vida que se manifesta, né? Uma tempestade, uma nuvem, o próprio sol, né? O calor do sol na pele. É isso que está acontecendo, isso que é a graça presente, e não buscas, ideais ao serem alcançados. Então, que a graça inunde a vida de cada um de nós e que está inundando a todo momento, né? Que nós sejamos capazes de reconhecer a inundação da graça e que com isso nós nos tornemos, né? Seres, não seres automatizados, seres previsíveis,
mas seres totalmente misteriosos e perplexos e fascinados com a expressão de tudo o que é.